Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 25 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 21 de São João, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cenário é bem conhecido. O lago de Genezaré, ou Tiberíades, que em uma região de poucas águas era conhecido como o Mar da Galileia. Formado principalmente pelas águas do Jordão, o lago era a vida de várias cidades costeiras, como Tiberíades, Magdala e Cafarnaum. Em suas margens havia ocorrido há 3 anos atrás da ressurreição do Senhor, o primeiro chamado que Jesus fez para Pedro e André, Tiago e João, com a promessa de fazer deles pescadores de homens. Ali mesmo, presenciaram, logo no início da missão pública de Jesus, a primeira pesca milagrosa, após uma noite inteira de trabalho inútil. Mas, obedecendo aquela ordem de Jesus, avancem para águas mais profundas e jogai de novo vossas redes. Eles experimentaram o poder fecundo da palavra de Jesus. Desta vez, com Jesus já ressuscitado, o Evangelho narra uma espécie de retorno ao passado. Sim, uma tentativa de voltar à velha vida de antes. Quando Pedro fala para os outros discípulos: Vou pescar, e eles o seguem, aqui
mostra a tentativa dos discípulos, que ainda não tinham compreendido a respeito da ressurreição de Jesus. Querem voltar à vida de antes. Querem voltar à vida de antigos pescadores no mar da Galileia. E, no entanto, por que Jesus deixa para aparecer como ressuscitado aos seus discípulos justamente nas margens daquele lago onde uma aventura de fé havia se iniciado no coração daqueles discípulos? Nas margens daquele lago, Jesus havia dado uma vocação, um chamado para aqueles pescadores. Vem e segue-me, pois agora eu farei de vós pescadores de homens para o meu reino. E parece que os discípulos não haviam compreendido que o chamado de Deus, quando ecoa no coração de uma pessoa, é irrevogável. Não tem como voltarmos atrás. Por isso, Jesus aparece ali como ressuscitado para resgatar o chamado que ele havia feito aos seus discípulos. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês estão querendo voltar a serem pescadores? Vocês estão querendo voltar àquela velha vida de antes? Eu não disse que eu faria de vocês pescadores de homens para o meu reino? Sim, e Jesus aparece numa situação de frustração. De novo, o mar se mostrava ingrato. De mãos vazias, navegavam para a margem, com as suas redes também vazias, onde um vulto meio indistinto nas brumas da madrugada pede um peixe para comer. Moços, vocês têm algo para comer? Diante da resposta negativa dos pescadores, então, aquele homem desconhecido na beira do lago faz uma sugestão: lançai a rede para a direita do barco e havereis de encontrar peixes. Contra toda expectativa humana, eles obedecem à voz daquele desconhecido e, para surpresa deles, as redes se mostram tão pesadas que mal podem ser arrastadas. Foi o suficiente para que João reconhecesse o autor da proposta: é o Senhor. E Pedro, cobrindo-se, pois estava em trajes menores, lançou-se às águas. O texto é rico de sugestões, mas permite uma reflexão especial. Há inúmeros obstáculos ao longo da nossa vida, mas se o Senhor entra em nosso trabalho, se o Senhor age em nossas ações, tudo muda. É diferente agir por iniciativa própria, a fim de se vencer os desafios da vida, do que atuar sob a inspiração de Deus. No caso de Pedro, temos aqui um velho pescador, já sem o ânimo e a novidade da juventude. Suas redes eram velhas, sofriam remendos desde o primeiro encontro com Jesus. As barcas cansadas, o lago frequentemente ingrato em responder ao esforço dos pescadores. Mas bastou seguir a ordem do mestre e a pesca foi abundante, inesperada, acima de toda expectativa humana. E veja, parece que o evangelista São João chegou a contar a quantidade de peixe que haviam pescado através daquele milagre que Jesus realizou. 153 peixes grandes. Os santos padres da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, chegam a interpretar este número 153, que não é
um número acabado, perfeito, dizendo que simboliza a missão da igreja. A igreja que é chamada a lançar as redes do evangelho em todos os cantos do mundo. A igreja que nunca deve cessar de lançar as redes para se pescar almas para o reino de Deus. 153, então, simboliza a missão da igreja, ao qual não deve nunca cessar o anúncio do Cristo e do evangelho da salvação para o mundo. João, mais jovem e sempre intuitivo, é o primeiro a perceber que ali, naquela pesca milagrosa, tinha algo do mistério de Deus. Que o resultado superava infinitamente as capacidades dos homens e as possibilidades das águas. Por isso, num relance, intui a presença de Jesus na praia deserta, dizendo para os outros: é o Senhor. A igreja deve aprender com este episódio, queridos irmãos e irmãs, as comunidades, até mesmo nossas famílias. Devemos sempre ter em mente os limites do nosso trabalho e de nossas ações. Se contarmos apenas com nossas forças, correremos o risco de sempre terminar com as redes vazias. Ao mesmo tempo, porém, devemos manter os olhos fixos em Jesus, ajustar a sintonia do nosso coração com as inspirações do Espírito Santo, para perceber em que direção há de soprar o vento. Veja que Jesus chega a falar em qual direção se deveria lançar as redes. Lançai do lado direito do barco as vossas redes e encontrareis peixes. É muito diferente quando nós permitimos que Jesus conduza a nossa vida pela sua palavra. É muito diferente quando nós permitimos que seja o Espírito Santo a soprar nas águas de nossas barcas e a nos mostrar os caminhos que devemos seguir. Quem vive na palavra de Deus, quem vive na palavra do ressuscitado, sempre encontrará a direção certa para seguir. Mas precisamos nos perguntar: estamos atentos mesmo à voz de Deus que nos fala pela igreja? Estamos atentos mesmo à voz de Deus que nos fala em nosso interior? Pelo dom do seu Espírito? Estamos atentos mesmo à voz de Deus que nos fala por meio da sua palavra? Ou, na maioria das vezes, eu busco agir por conta própria, movido mais pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções? Ou eu procuro as luzes do Senhor a me conduzir? Quem vive na obediência da palavra do Cristo ressuscitado, quem busca viver na palavra do ressuscitado, nunca terminará com redes vazias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.